It's like I woke up from a nightmare, because I finally got away. Olá, meu nome é Alice. Eu vou falar um pouquinho sobre a introdução à gestação. A gestação é um dos períodos mais transformadores e emocionantes na vida de muitas mulheres. Nesse momento, o corpo se ajusta para nutrir e proteger uma nova vida. E a conexão entre a mãe e o bebê começa a se fortalecer desde o início. Vamos explorar esse ponto fascinante e compreender os principais aspectos envolvidos. A gestação tem uma duração de aproximadamente 40 semanas e é dividida em 3 trimestres, cada um marcado por importantes etapas e mudanças. No primeiro trimestre, o embrião inicia seu desenvolvimento. No segundo, o bebê cresce rapidamente e a mãe começa a sentir seus primeiros movimentos. E no terceiro, o bebê se prepara para o nascimento. Durante toda essa jornada é fundamental que a mãe cuide da saúde por meio de uma alimentação equilibrada, descanso adequado e acompanhamento médico, garantindo o bem-estar de ambos. Assim, ela estará mais preparada para o momento do parto e para receber o bebê de forma saudável e segura. Boa noite, eu me chamo Juliana Cordeiro de Brito, sou do curso de Nutrição e da turma J. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o processo de fertilização. Bom, o processo de fertilização ele ocorre quando os espermatozoides se unem ao óvulo, formando assim uma célula chamada zigoto. Esse processo ele pode ocorrer de maneira natural ou de formas de fertilizações assistidas. Exemplo, o in vitro. Após a fertilização, o zigoto ele começa a se dividir por mitose, que forma uma série de células que eventualmente se organizam em um embrião. Esse embrião ele passa por várias fases. Ele tem 5 fases e dentre elas, entre as 5 fases eu vou começar a falar sobre a fase 1, que é a clivagem. O zigoto ele se divide em células menores, chamadas de blastômeros, sem aumentar o tamanho total do embrião. A fase 2, que é a fase mórula, que é após várias divisões, o embrião ele se transforma em uma esfera sólida, chamada de mórula. A fase 3, que é a blástula, a mórula se transforma em uma blástula, que é uma esfera com uma cavidade interna chamada de blastocélula. Nessa fase, as células começam a se diferenciar. A fase 4, que é a gastrulação. O embrião ele passa por uma reorganização celular, formando 3 camadas germinativas: ectoderma, mesoderma e endoderma, que darão origem a diferentes órgãos do organismo. E por último, a fase 5, que é a fase organogênese, que é a fase em que as camadas germinativas se especializam e se desenvolvem em sistemas e órgãos. Todo esse processo ele é fundamental para a formação de novos organismos e é influenciado por diversos fatores genéticos e ambientais. Olá, eu vou falar sobre a biofísica e a anatomia da gestação do primeiro trimestre, que envolve uma série de processos complexos e fundamentais para o desenvolvimento tanto do embrião quanto do corpo da gestante, que no início da gestação a biofísica envolve mecanismos celulares e moleculares, e a fertilização ocorre quando o espermatozoide encontra o óvulo, resultando no zigoto, e esse zigoto passa por divisões celulares, conhecido como mitose, que forma uma estrutura chamada a qual se desloca para o útero e se implanta na parede uterina entre 6 a 10 após a concentração. E um pouquinho sobre a anatomia é que no primeiro trimestre o desenvolvimento anatômico é marcado pela diferença celular que origina camadas germinativas, ectoderma, mesoderma, endodermas, e essas camadas são fundamentais e a partir delas todos os órgãos e sistemas do corpo são formados. A ectoderma dá origem ao sistema nervoso e olhos. Mesoderma origina ossos, músculos, sistema circulatório. Endoderma, sistema digestório, fígado, pâncreas. E agora falando da terceira e quarta semana, é quando o tubo neural se forma a partir do ectoderma, que será a base do desenvolvimento do cérebro e da medula espinhal. Na sexta semana, o coração já começa a bater, que vai dar para ser detectado pela ultrassom. E na 12 semana, todos os órgãos principais já estão formados. E aí começa a ser reduzido esse estágio inicial. Hoje eu vim falar um pouco sobre o segundo trimestre da gestação. Entre o 13º e o 26ª semana, o bebê passa por um
crescimento acelerado e começa a ganhar características mais humanas, como sobrancelhas, cílios e cabelos. Seus olhos endurecem, permitindo movimentos mais coordenados, e a mãe já pode sentir os seus primeiros chutes. A erição se desenvolve e o bebê começa a ouvir sons ao redor, como batimentos cardíacos da mãe. Ela também pratica também movimentos repetitivos e seus sistemas digestivos e imunológicos, permitindo estabelecer essas importâncias para o crescimento final do terceiro trimestre. Olá, meu nome é Ana Carla e eu vou falar sobre o terceiro trimestre de gestação. O terceiro trimestre de gestação abrange as semanas 28 a 40 e é um período crucial para a preparação do nascimento do bebê. Durante essa fase, o feto continua a crescer rapidamente, desenvolvendo os órgãos e sistemas que funcionam após o parto. A mãe pode sentir mudanças significativas, como aumento de peso, desconfortos físicos e frequentes idas ao banheiro, à medida que o bebê vai ocupando mais espaço na cavidade abdominal. Além disso, é nesse período que as mães costumam começar a se preparar para o nascimento. Isso inclui escolher um plano de parto, realizar exames de rotina, participar de aulas de preparação para o enxoval do bebê e também um bom momento para discutir com o médico sobre sinais de trabalho de parto e o que esperar no dia do nascimento. Mentalmente, o terceiro trimestre pode trazer ansiedade, mas também muita expectativa. É fundamental buscar apoio emocional, conversar com amigos e familiares e garantir que a mãe tenha um espaço seguro para expressar suas preocupações. Preparar-se para a chegada do bebê envolve tanto aspectos físicos como emocionais, criando um ambiente acolhedor e tranquilo para uma nova vida que está por vir. Olá, vou falar um pouquinho sobre a ligação entre mamãe e o bebê, sobre a placenta, né? A placenta é um órgão fundamental durante a gestação, responsável pela troca de nutrientes, oxigênio e resíduo durante a gravidez entre a mamãe e o bebê. A placenta desempenha um papel especial na manutenção e proteção do feto, sendo um elo vital que conecta a mamãe ao bebê durante a gestação. A saúde da placenta é monitorada durante a gravidez, pois complicações como insuficiência placentarial podem colocar em risco o desenvolvimento do feto. Em resumo, a placenta é um elo crucial entre mãe e bebê, assegurando um ambiente saudável para o desenvolvimento do feto e para continuar a gestação, né, minha gente? Então, todo cuidado é pouco. Vou falar um pouquinho sobre um líquido essencial para o desenvolvimento do bebê durante a gestação, o líquido amniótico. Então, desde o início da gravidez, o bebê fica envolvido por este líquido amniótico. Esse líquido é, por exemplo, uma bolha protetora que ajuda a amortecer impactos externos. Isso quer dizer o seguinte: se a mãe passar por um movimento brusco ou um impacto leve a moderado, o líquido amniótico age como um amortecedor, protegendo aquele bebê. Além disso, o líquido é fundamental para manter uma temperatura constante e confortável dentro do útero, para que o bebê fique protegido de mudanças bruscas de temperaturas, por exemplo, ou passar frio muito rápido e logo em seguida um calor, e isso que poderia ser bem prejudicial ao desenvolvimento do bebê. Outro ponto também é que esse líquido permite que o bebê se mova livremente. Esses movimentos são importantíssimos, porque ajudam no fortalecimento dos músculos e dos ossos, garantindo que eles se desenvolvam de maneira saudável. É através desse espaço também que eles se movimentam, se preparando para a vida fora do útero, certo? Então, resumindo novamente, o líquido amniótico é como um ambiente seguro, confortável para o desenvolvimento do bebê, ajudando a garantir sua segurança e bem-estar ao longo de toda a gestação. Tudo bem, meu nome é Mirelle e eu vou falar sobre os hormônios na gestação. Primeiramente, o que são hormônios? Hormônios vamos considerar que eles são cartas, mensagens que vão sair de um lugar para o outro levando algum tipo de informação. Na gestação, eles vão atuar como ajudantes, eles vão ajudar ali o corpo da mãe para a chegada do bebê e o desenvolvimento dele.
nós temos 4 hormônios principais: progesterona, estrogênio, prolactina e HCG. O HCG ele vai ser presente ali nos primeiros meses da gestação. Ele vai ser o responsável também por mostrar que a mulher está grávida. A estrogênio ele vai ser responsável pela expansão do útero. Ele vai querer fazer o útero crescer para que o bebê caiba esses 9 meses dentro desse lugar, que é dessa caixinha, que é o útero. O progesterona é responsável pela produção de hormônio para fazer que o corpo da mulher se prepare para o dia do parto. E a prolactina é a responsável pela produção de leite.